João Batista, quando estava ali no Rio Jordão pregando o Evangelho, e quando alguém interrogou sobre a sua missão, ele disse: Olha, eu batizo com água, o batismo para arrependimento, aquele batismo que acontece para que a gente assuma um compromisso diante de Deus e do mundo, das pessoas, que agora é uma nova criatura que está recomeçando, está nascendo de novo. Mas João acrescentou que viria outro, e ele estava se referindo a Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Os apóstolos experimentaram o derramamento do Espírito Santo e, cheio de poder, eles proclamaram o Evangelho em todo o mundo. Hoje o Espírito Santo está usando pastores, usando sacerdotes, usando pessoas cultas e leigos, muitas crianças, para proclamar o reino de Deus. Então é maravilhoso o batismo do Espírito Santo. Mas João acrescentou o batismo com fogo. A gente sabe que na terra, nas minas, nós temos muitos minerais nobres e que passam por processos complicadíssimos e complexos, principalmente na prova do fogo. É pelo fogo que se purifica o ouro, se purifica a prata, se adquire o ferro, o bronze, o cobre. É na fornalha do fogo ardente, com altas temperaturas, que nós temos o privilégio de obter metais preciosos. E Jesus, ele falou também do batismo com fogo. E esse batismo com fogo é a purificação, é a santificação e a consolidação da fé dos filhos do reino de Deus. E aí nós encontramos na Bíblia muitas histórias, por exemplo, Manassés era um homem que nasceu de família tradicional religiosa judaica, mas ele escolheu o caminho da devassidão, do pecado, da licenciosidade, da feitiçaria, do espiritualismo, do ocultismo, da magia, da prostituição. Ele escolheu uma vida de pecado. E depois de um período de 50 anos aproximadamente, Deus permitiu que os seus inimigos levassem Manassés para a prisão, levado por uma corrente, puxado pelo nariz. E lá na prisão, sem ver a luz do sol, sem ver a luz do dia, ali naquela cela fria, no calabouço, esperando o momento de ser julgado e executado. Ele começou a refletir, pensar naquilo que ele aprendeu na infância, diante do altar do Senhor, na pregação da palavra, nas escrituras. E ele resolveu dar uma chance para si. Se ajoelhou e clamou a Deus misericórdia, compaixão, e que o perdoasse pelas escolhas erradas que ele tinha feito na vida. E ali imediatamente o Senhor os ouviu lá dos céus, enviou seus mensageiros celestiais que deram liberdade àquele homem. Ele voltou para casa, sentou no trono e agora decididamente decidiu andar no caminho oposto, andar no caminho que ele tinha rejeitado, andar no caminho da verdade, da justiça, do juízo, da compaixão e da misericórdia. Foi um vencedor, mas teve que passar pelo batismo do fogo. Também a Bíblia fala de outras histórias, como Davi, que teve uma vida de experiência, de louvor, de adoração, de conquistas, mas quando estava no topo, no poder, no auge, na plenitude do seu governo, sentiu-se orgulhoso, independente, fortalecido, esqueceu a raiz e a fonte de todo o poder e sabedoria que ele tinha, de quem ele tinha recebido.
E agora, sem assumir seus compromissos como rei, ficou em casa, ocioso, se expôs à tentação, viu a mulher, se apaixonou, como tinha poder, tomou para si, matou seu marido. E depois viu a sua família, depois de todo esse desastre, sofrendo consequências desastrosas. E o final da história é que um dia ele chorando, ele gritava: Absalão, Absalão, meu filho, eu gostaria de ter morrido em teu lugar. Ele sofreu perdas por causa de sua negligência, porque se acomodou diante das bênçãos recebidas. Também temos a história de Jó. Jó era um homem perfeito, um homem íntegro, um homem justo, que a própria Bíblia apresenta, mas ele não sabia que era observado pelos céus, pela corte celestial, mas também era observado pelos principados das trevas. E aí Deus pergunta para Satanás de onde ele vem. Ele diz: eu venho da terra, de rodear por ela. E tu observaste, meu servo Jó? Ele, sim, é um homem abençoado, protegido, nada do que ele tem é tocado, ele prospera. Então, assim é muito fácil louvar ao Senhor. E aí Deus diz: poxa, então toca em tudo que ele tem. Satanás veio, destruiu a sua casa, matou seus 10 filhos, destruiu a sua riqueza, a sua prosperidade. Por fim, tocou no seu corpo, trazendo enfermidades horríveis, tumores malignos. E ali ele, gemendo, chorando, angustiado, perplexo, sem entender o que estava acontecendo, levantou a sua cabeça e disse: eis que meu Redentor vive e que um dia vai se levantar, e os meus olhos verão e não outros. Então Jó permaneceu ali firme. E agora ele resolveu orar pelos seus inimigos, orar pelos seus adversários. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando estava orando pelos seus inimigos. E aí passou a ter novos filhos, uma nova família, recebeu em dobro tudo o que tinha perdido. E assim teve um final glorioso e abençoado. Nós, cristãos, dos últimos dias, filhos do reino de Deus, estamos entrando num período de batismo no fogo. O batismo da aflição, o batismo da dor, da doença, das perdas, o batismo da opressão, da escravidão, da perseguição. E olhando para mim, eu penso diferente de Pedro, né? Pedro diz: Senhor, estou preparado para ir até o fim. E eu digo: Senhor, nós não estamos preparados. Hoje nós vivemos uma vida de conforto, compramos, vendemos, mas construímos, conquistamos, estudamos, temos diplomas, é muita coisa, muitas bênçãos. Mas o batismo do fogo se aproxima. O batismo que vai nos purificar, nos habilitar, consolidar nossa fé, para que nós possamos testemunhar poderosamente e assim fazermos parte da última geração que vai ser duramente provada, mas glorificará o Senhor. Então, o batismo com fogo já está ardendo. Milhares de pessoas estão desempregadas. Milhares de pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Muitos já morreram. Outros estão sofrendo as sequelas. É o batismo com fogo. E a vida, às vezes, eu fico pensando, né? Muitos irmãos, irmãs, muitas famílias, pessoas piedosas, mas não estamos preparados para o que há de vir, para o que vai acontecer e que já está às portas. Precisamos estar em comunhão uns com os outros, em oração, lendo a palavra do Senhor, nos alimentando dos testemunhos para que a nossa fé não venha desfalecer. O momento é de angústia, o momento é de dor.
E Deus, na sua sabedoria infinita, Ele tem nos preparado, tem nos guiado em caminhos para que a gente não venha se decepcionar, mas aprenda a confiar nele. Eu lembro, né, no início da minha fé cristã, né, tornei-me missionário de tempo integral e fui chamado para trabalhar ali no Umirim, na cidade do Umirim, aqui no interior do Ceará. Eu lembro que era um período de escassez, um período de crise, né, 1992. Não tinha tido um bom inverno, e isso tinha gerado uma crise econômica, uma crise social e política no nosso país. E eu lembro que eu ganhava um terço de um salário, e ali o que eu comprava dava para alimentar minha família uma semana. E durante as 3 semanas eu pegava milho, tirava coco, e ali no pilão de pedra eu pisava aquele milho, cozinhava com pedaços de coco, e ali era a minha merenda, meu desejum, meu almoço e meu jantar. E assim por um longo período que eu estive ali no Mirim pregando o Evangelho, olhava para minha esposa, né? E ali a gente orava nesse momento tão solene. E um dia alguém me perguntou: irmão, como é que você está? Como é que vocês estão passando? Eu digo: olha, o anjo do Senhor tem provido. Talvez para você fosse uma loucura, né? Comer milho, né? Milho pilado numa pedra, os pedaços, com pedaços de coco, durante um longo período, né? Pouco tempo de casado, né? Que recepção e acolhida para uma esposa, né? Para um lar que estava começando. Mas ali, aquele produto da terra, aquele milho, aquele coco, eles supriram todas as minhas necessidades fisiológicas, biológicas, né? Que eu não senti nenhum problema. Não gripava, não tinha um resfriado, não tinha fraquezas, não tinha cansaço. Eu passava o dia visitando as famílias, pregando o evangelho. E a gente passou aquele período, por mais incrível que eu possa dizer, foi um período bom, período de resultados. Deixamos ali uma igreja forte, animada, louvando ao Senhor. Muitos que tinham se afastado estavam ali presente, participando, né? Então a gente viu a igreja, o reino de Deus prosperando num momento tão difícil e crítico. Hoje, né, depois desse período da pandemia, o mundo inteiro foi pegue de surpresa, e isso não seria diferente, né? Nós somos cristãos, mas somos humanos, ainda somos peregrinos, e muitas vezes a gente não entende, né, as coisas que acontecem, só Deus, né? Lá na eternidade a gente vai compreender. Mas assim que a gente começou a receber as primeiras notícias do coronavírus, da Covid-19, a gente entrou em pânico, a gente se isolou, a gente se afastou, a gente seguiu todos os protocolos. Mas hoje a gente olha para os lados, né? Estamos vivos, temos sido vencedores, mas estamos lidando, né, com pessoas, com filhos, né, que ainda não superaram, né? Vive período de angústia, de depressão, de ansiedade, não tem superado, né? E isso tem sido um grande desafio. E o maior desafio é a gente orar, e os dias vão passando e a gente não vê o milagre acontecer. E aí, quando sou questionado, né, a respeito de que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar pregando o Evangelho, se exteriormente a gente não vê os milagres, não vê as curas, não vê sinais visíveis da aprovação de Deus. Aí eu começo a pensar, a mulher de Jó, no meio da calamidade, no meio das perdas, no meio do sofrimento, ela disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse: minha filha, não seja louca, não diga palavras absurdas, porque Deus tem nos abençoado. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá saúde,
Deus dá o pão de cada dia. E eu fico pensando, né, que às vezes a gente não valoriza, não agradece as pequenas coisas que são tão preciosas que Deus nos acaricia, nos dá. Por exemplo, o oxigênio, né? Eu lembro quando eu estava ali no momento final da Covid-19, que eu estava infectado, né? Sem poder respirar, e eu lutando para conseguir ar, oxigênio, não conseguia. E no meio daquele sufoco, aquela ansiedade, eu comecei a pensar, agora sim eu sei o quanto vale um pouco de oxigênio. Quanto vale, quanto é precioso o ar que nós respiramos. E são nessas pequenas coisas que quando a gente perde, é que a gente valoriza, que a gente vê que são dádivas de Deus. Hoje estamos nessa luta, orando para que nossos filhos superem essa crise terrível, esses problemas, esses traumas, essas ansiedades, essas depressões, né? Essas consequências que ficaram, né, da Covid-19. São sequelas no físico, na nossa mente, no nosso corpo, né? Porque esse vírus é um motor demolidor mesmo, destruidor. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Estamos aqui vivos, podendo louvar o seu nome. Podemos dizer, o Senhor até aqui tem nos ajudado. Não é fácil, não compreendemos o momento, mas eu não tenho dúvida, mediante ao estudo que tenho feito das profecias de Apocalipse, Daniel, quando estudei também o livro Grande Conflito, Eventos Finais, a gente sabe que Deus está preparando o seu povo para a crise final. E às vezes a gente, como seres humanos, a gente pensa, por que temos que passar tudo isso? Mas eu pergunto, para ser médico, para ser advogado, para ser um engenheiro, é preciso anos de escolaridade, de estudo, de dedicação, de renúncia e de sacrifício. E nós que estamos nos preparando para o reino de Deus, para uma vida abençoada e próspera e feliz, para um reino que jamais vai passar, aonde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter dor, e vamos ter a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós que queremos ser súdito desse reino de glória, de majestade, e que sabemos que este mundo vai de mal a pior, porque ele já está condenado, está amaldiçoado, e o seu fim está chegando. E isso deve nos alegrar. Para isso, eu e você precisamos estar concentrados no nosso posto, como militantes do céu, como mensageiros da paz, como mensageiros do reino de Deus. Nós precisamos estar atentos. Hoje estou aqui com a minha família, né? Tomei essa decisão de dar um apoio durante muitos anos, 30 anos, me dediquei à igreja, ao trabalho. E hoje estou tirando um tempo para estar aqui com a minha família, porque eu quero ver Jesus voltar e ao meu lado está minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, meus pais e você, meu amigo e minha amiga. Para isso é que estou aqui, orando primeiro por mim, para que a minha fé não desfaleça, para que eu não venha negar o meu Salvador, para que eu não venha perder a esperança do reino de Deus, para que eu permaneça inabalável enquanto tudo está desmoronando ao nosso lar. Se Deus tem nos permitido passar pelo batismo do fogo, que nós possamos sair dessa fornalha purificados, lavados no sangue do Cordeiro. Que o Senhor Jesus abençoe o meu lar, abençoe o seu lar, abençoe a minha família, a sua família, abençoe cada um de nós individualmente. Que nós possamos um dia estar diante do trono de Deus, louvando,
vestidos de branco e dando glória ao nome santo do Deus que vive e reina para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, que nada nos separe do amor de Cristo, nem a doença, nem a dor, nem a pobreza, nem a perseguição, nem as tribulações, mas que nós possamos estar focados, com nossos olhos voltados para o céu, esperando a volta do Senhor. Que o Espírito de Deus complete a obra que começou em nossas vidas. Esta é a nossa mensagem de oração, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.